A paz do Senhor, irmãos e ouvintes da palavra do Senhor nosso Deus. Estamos na EBD, Escola Bíblica Dominical, editada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Estamos na lição de número 11, que tem por título Uma Igreja Hebreia na Casa de um Estrangeiro. Comentarista do trimestre é o pastor José Gonçalves. Será realizada neste domingo, na maioria das igrejas, domingo agora, dia 14 de setembro de 2025, Dia Nacional de Missões. Então é um domingo excepcional, né, de missões, fazendo abordagem de missões. E a leitura bíblica em classe se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 1 ao 8, versículo 21 ao 23, 44 ao 48, que assim nos diz a palavra de Deus. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente uma visão de um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas esmolas e as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, o recebeu em casa. No dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar a água para que não seja batizado estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles alguns dias. Leitura bíblica correspondente à nossa temática de hoje. Lição de número 10, que é uma igreja hebreia, uma igreja israelita, na casa de um estrangeiro, de um não crente, popularmente podemos assim dizer. O texto áureo diz assim, baseado em 10:47 de Atos dos Apóstolos:
Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não seja batizado estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Ou seja, Pedro está dizendo aqui, olha, se eles receberam já o Espírito Santo, já foram batizados com o Espírito Santo, então poderia ser um impedimento o batismo nas águas? Claro que não. Poderia alguém recusar, ou seja, se não recusaram receber o Espírito Santo, iriam recusar o batismo nas águas? Claro que não. Eles não recusaram o Espírito Santo porque se abriram, se deixaram ser dominado ao ouvir a palavra e assim ser impactado pelo Espírito Santo derramando-se sobre eles. Então, logicamente, se eles não recusaram o Espírito Santo, então, logicamente, não recusariam o batismo nas águas. Como de igual modo, assim aconteceu. Foram batizados Cornélio e sua casa naquele devido dia. Verdade e prática. O episódio da igreja hebreia, israelita, na casa do gentio Cornélio, o estrangeiro Cornélio, demonstra que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Então, esse batismo aqui, o recebimento do Espírito Santo na casa de um gentio, que é aqui, segundo a temática, uma igreja hebreia, ou seja, o povo israelita, os cristãos israelitas, lá na casa de um estrangeiro e Deus ali operando conversões, operando batismo com o Espírito Santo, operando realmente transformações de vidas. Então isso demonstra que Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, Deus fez com os seus israelitas, seus judeus, seu povo propriamente dito, legítimo, mas também fez com os estrangeiros. Como assim de fato aconteceu aqui em Cesareia, na casa de Cornélio. Partindo já para os devidos tópicos, pretendo ser o mais rápido para não ficar longo o vídeo. E no primeiro tópico a gente temos a revelação de Deus aos gentios. A revelação de Deus aos gentios ou aos estrangeiros. Subtópico número 1, nós temos aí a visão de Cornélio. E Cornélio, esse estrangeiro, conforme propriamente nos narra o texto e o comentarista, Cornélio, um centurião romano da cidade de Cesareia. Cornélio, um centurião, um chefe de uma guarnição de média de 100 soldados. Então, Cornélio, esse homem romano da cidade de Cesareia, ele orava a Deus, ele falava com Deus por volta das 3 horas da tarde, ou, conforme algumas versões propriamente a Bíblia, na maioria que está em nossas mãos, vai dizer que era a hora da oração nona, a hora nona, que equivale às 3 horas da tarde. Então ele estava orando a Deus às 3 horas da tarde. Quando ele estava orando, ele teve uma revelação. Ele teve uma revelação de Deus. E que revelação de Deus é essa? Ele viu claramente na sua frente um anjo de Deus. Ele viu nitidamente um anjo de Deus ali diante dos seus olhos, quando ele ali estava em oração com Deus. Ele não estava
pulando, ele não estava falando línguas, ele estava orando sinceramente, ele estava orando realmente de maneira verdadeira. Versículo 3 diz assim, de Atos 10, este Cornélio, quase a hora nona do dia, viu claramente, olha, não foi embaçado não, eu acho que era isso, eu acho que era aquilo, ele viu claramente, numa visão, um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia, Cornélio. Um anjo de Deus, ele viu claramente que apareceu e se dirigiu até ele. Apareceu e vinha se dirigindo à sua frente, se dirigindo até Cornélio para trazer uma mensagem de Deus. E que mensagem de Deus esse anjo trazia? A visão de Cornélio era uma visão que conseguia ver revelações divinas, ou seja, as coisas espirituais. As coisas de Deus. Ele viu um anjo. Agora, por que foi que Cornélio viu um anjo? Era porque ele tinha sede de salvação. Cornélio viu um anjo porque ele tinha vontade de salvação. Ele tinha realmente desejo ardente de ser salvo. Então Deus manda um anjo para ir até Cornélio e dizer a Cornélio: este homem era um homem piedoso. Cornélio era piedoso. Cornélio, ele era justo. Cornélio era temente. Cornélio era um homem realmente voltado, devoto, claro. Era um homem devoto, era um homem voltado para Deus da forma dele. Não da forma de Deus. Por isso que Deus manda um anjo para ir até ele e mandar ele chamar um servo de Deus para pregar para ele. Para ele ouvir as palavras de Deus através do seu mensageiro, Pedro. Então Cornélio era um homem que tinha desejo de salvação. Pois mesmo sendo ele um gentio, um homem piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, ele não era único. Era ele, a sua mulher, eram os seus filhos, era ele com a sua casa que era temente a Deus. Então Deus envia um anjo para levar a mensagem para ele, para dizer e mostrar realmente o caminho para ele. Porque quando alguém quer a salvação, deseja a salvação, Deus providencia o caminho que essa pessoa possa encontrar para realmente abraçar essa salvação, conseguir essa salvação. Olha, o comentarista ele é bem claro aqui quando diz aqui que, apesar de Cornélio e sua casa serem temente a Deus, piedosos e temente a Deus, isso não era suficiente para salvá-lo. Uma pessoa pode ser temente, piedoso, uma pessoa pode ser bondoso. Cornélio era bondoso, ele fazia esmolas e doava para as pessoas. Ele fazia esmolas, ele preparava cestas para doar para quem precisava. Ele ajudava o carente, ele ajudava o necessitado. Então ele fazia isso e isso era agradável a Deus. Sabe por que o anjo apareceu? Porque ele fazia isto e ele procurava se voltar para Deus. E isto foi agradável a Deus. Então as suas orações foram ouvidas por Deus. Há muita gente querendo que suas orações sejam ouvidas. Mas se tivesse como Cornélio, é grande a probabilidade dele ser atendido por Deus, como Cornélio de fato foi. Então Cornélio era temente com toda a sua casa, mas isso não era suficiente para salvá-lo. Por que não era suficiente para salvá-lo? Porque dando esmola não salva ninguém. Ser religioso não salva ninguém.
Mas quando se rende a Deus, se rende ao Senhor Jesus, então adquire essa salvação. Cornélio precisava ouvir acerca da mensagem da cruz e o anjo de Deus estava ali para instruí-lo como fazer. Que era justamente levando ele, fazendo ele ouvir as palavras de Deus. As palavras bíblicas, as palavras da cruz, as palavras sobre Jesus, as palavras sobre Deus que estão contidas na Bíblia Sagrada. Não sendo a pregação do Evangelho missão para um anjo, ou seja, o anjo apareceu não foi para pregar para Cornélio não, mas foi para dizer, olha, Cornélio, você tem sede de salvação. E Pedro mande chamar ele, que ele vai lhe dizer exatamente o que você precisa ouvir para você completar a sua vida, pois você já é temente, já é piedoso, já é justo, já faz esmola, já ora, você precisa fazer o principal, aceitar a Jesus. E Pedro vai dizer isso para você, ele vai dizer as palavras que você precisa ouvir. E assim aconteceu. 10 e 22 de Atos. E eles disseram, Cornélio, centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisses as tuas palavras. Aqui são os mensageiros de Cornélio, indo à casa de Pedro, chamar Pedro para ir à casa de Cornélio. Para a casa de Cornélio ouvir as palavras de Pedro. Não. Ouvir as palavras de Deus que seria pronunciada, pregada, ensinada pelo apóstolo Pedro. Subtópico 2. A experiência espiritual de Pedro. Assim como Cornélio, Pedro também teve uma revelação. Cornélio estava orando às 3 da tarde e teve uma visão de Deus, uma revelação de Deus, que era um anjo que aparece a ele e fala com ele, trazendo a mensagem para ele mandar chamar Pedro. Ao mesmo tempo, Pedro também está orando. E nessa oração, 10 e 10, versículo 9 do capítulo 10. E no dia seguinte, indo eles seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Cornélio a hora nona, 3 da tarde. Pedro a hora sexta, meio-dia. Então quase a hora sexta, quase ao meio-dia, Pedro vai orar. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, enquanto as pessoas, os seus servos discípulos, né, os seguidores, preparavam a comida, sobreveio a Pedro um arrebatamento de espírito, ou seja, uma revelação. Ele foi arrebatado. Ele foi realmente e viu o céu aberto. Olha Pedro. O que descia do céu um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, cheia de animais, quadrúpedes, répteis, aves, animais impuros. E Deus aparece ali e diz assim, mata e come, Pedro. Pedro diz, não, Senhor, nunca coloquei nada impuro na minha boca. Coisa alguma impura na minha boca. E vai primeira vez, segunda vez, terceira vez, aí Pedro entende. Justamente depois desse arrebatamento de sentido, depois dessa revelação de Deus, que Deus dá a ele, Pedro entende que quando as pessoas chegam, os servos de Cornélio chegam à sua casa, Pedro teve uma experiência espiritual com a visão e revelação divina que o deixou
perplexo. Ele ficou espantado, Pedro, atônito. Assim como Cornélio também ficou. Porque Deus sabia do impacto que a missão na casa do gentil Cornélio teria sobre as convicções de Pedro. E por isso, por meio dessa experiência espiritual, o prepara para que o viria pela frente. Pedro levaria as boas novas do Evangelho a um povo que para ele estava excluído do plano salvífico de Deus. Então, qual foi a experiência espiritual de Pedro aqui? Nesse subtópico, nessa passagem, a experiência espiritual de Pedro é que Pedro entendeu que Deus não tinha o seu plano salvífico exclusivamente para um grupo de pessoas, para uma única nação que seria Israel, mas se estendeu e abrange a todos quanto assim se rende ao Senhor Jesus, crê e teme verdadeiramente ao Senhor Jesus. Então Pedro, ele tem essa experiência espiritual. Porque enquanto ele realmente, diante dessa revelação, arrebatamento de sentido, Deus dar essa lição para ele chega a entender que Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, quando Deus manda ele matar os animais impuros para comer, que animais impuros seriam esses? Porco, coelho, camelo, peixes que não, qualquer peixe que não tem barbatana, e outros mais, como lá em Levítico fala dessa lista que todo judeu realmente coloca em prática. E Pedro, como um bom judeu, também era de igual modo. Então, essa visão que Deus deu para ele era dizendo que realmente aquele que ele achava que era impuro, que é os gentios, os estrangeiros, Israel sendo predileto, exclusivo, e desprezando o estrangeiro, então Deus mostra que não é desse jeito. E aí entra em cena. Então Pedro entende perfeitamente que essa experiência excepcional, extraordinária, estava lhe dando experiência, maturidade, abrindo a sua visão, ampliando a sua visão. E ele leva consigo outros 6 irmãos também com ele, irmãos piedosos, né? Pedro vai à casa de Cornélio, né? Cornélio mandou os mensageiros, e Pedro vai, leva mais 6 irmãos, e esses irmãos não era qualquer um. Eram irmãos que realmente tinham testemunho, eram irmãos que realmente tinham uma vida com Deus, eram irmãos piedosos. Eram irmãos realmente que tinham vida com Deus. Às vezes, nos dias de hoje, a gente podemos vermos que a essa missão de evangelizar, de visitar e etc., vai qualquer um. Mas não é dessa forma. Não é assim que a Bíblia fala. Não é assim que a Bíblia ensina. E Pedro levou 6 outros irmãos juntamente com ele para ir à casa de Cornélio, que assim estava aguardando para ouvir as palavras de Pedro, palavra de Deus, palavra de salvação, o plano salvífico de Deus para a vida de Cornélio e toda a sua casa. Atos capítulo 11, versículo 12 nos mostra Pedro com 6 irmãos indo prontos a caminho para Cesareia. Terceiro subtópico, a urgência da pregação do Evangelho. Por que há uma urgência na pregação do Evangelho? Porque todo dia morrem pessoas. E muitas dessas pessoas morrem sem ouvir as palavras de salvação, sem ouvir o plano de Deus para a sua vida, sem conhecer a Deus, e partem deste mundo para pior, para o inferno, para o lago de fogo, para distante de Deus infinitamente, sem chance alguma mais de retorno, reconciliar-se com Deus. Então, a urgência da pregação do Evangelho é por isso, é porque vidas morrem
estão morrendo diariamente. E diariamente essa pregação é urgente em ser anunciada, para que escapem aqueles que assim crerem no Evangelho, como Jesus 16 de Marcos, e versículo número 15. Disse-lhe Jesus: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. 16. O que crê e for batizado será salvo, porém o que não crê será condenado. Então há essa urgência da pregação do Evangelho. Da pregação do Evangelho, da pregação das boas novas, da pregação da palavra de Deus, da pregação sobre Jesus central, como foco da mensagem, como objeto da mensagem. Então Deus ainda pode revelar a alguém o seu plano salvífico de forma excepcional, como aconteceu com Cornélio. Mandou um anjo que se dirigiu até ele e mandou ele chamar Pedro. Inclusive usando anjos eleitos, como fez na casa de Cornélio. Contudo, essa não é uma maneira usual do Senhor trabalhar. Deus pode mandar um anjo? Pode, mas não é o usual de Deus. A forma de Deus trabalhar. Por quê? Porque Deus tem pessoas na terra. Essa missão foi dada às pessoas na terra. Para pregar o Evangelho, Jesus teve que vir como ser humano e cumprir essa missão. Poderia ter vindo um anjo, mas veio Jesus. Porque a missão Deus confiou aos seus servos, aos seus filhos, aos homens aqui na terra que se voltam para Ele. A partir da verdade bíblica de que Deus quer salvar a todos, Deus ama a todos. 3,16 de João. Todos, Deus ama a todos. Bêbado, prostituta, bruxo, macumbeiro, mentiroso, desonesto, corrupto, político, religioso, seja lá quem for. Deus ama a todos. 3,16 de João, a Bíblia diz que Deus amou o mundo, ou seja, todas as pessoas, a humanidade, de uma tal maneira que deu Jesus como seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus ama a todos e quer salvar também a todos. Deus não só ama a todos, mas Ele também quer salvar a todos. Deus ama a todos, mas também quer salvar a todos. Deus só ama quem já é salvo? Não. Deus ama quem principalmente está perdido, está a passos largos, ligeiros para o inferno. Deus ama somente aquele que faz a sua vontade? Não, Deus ama aquele que faz ao contrário a sua vontade. Deus ama aquele que está na desobediência, Deus ama aquele que está na obediência, Deus ama aquele que anda nos seus caminhos, Deus ama aquele que não está em seus caminhos, Deus ama. Não há diferença. Não há diferença. Só que esse amor unicamente de Deus pelo perdido não vai salvar esse perdido. Porque esse perdido, somente Deus amando ele, mas ele virando as costas para Deus, o amor de Deus não vai ser suficiente para salvá-lo, porque ele precisa se render ao Senhor Jesus. Então Deus ama a todos, ama, mas Deus também quer salvar a todos, como 1 Timóteo 2:4. Que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. Então a igreja deve levar adiante essa grandiosa missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Então, por que a igreja não pode parar? Por que a igreja não pode se fechar em si mesma? Porque enquanto ela se fecha em si mesma, enquanto ela fica sobre as quatro paredes, enquanto ela fica enfurnada no templo, o mundo está a todo vapor, devorando vidas e mais vidas, almas e mais almas. Então a igreja ela deve
ela tem a responsabilidade de levar essa missão grandiosa adiante. Que missão? Pregar o Evangelho. Será que as igrejas estão fazendo essa missão? Porque as igrejas, atualmente, estão mais em si, voltadas a si mesmas do que voltadas ao mundo. Estão mais focadas em si mesmas do que focadas no mundo. Enquanto a Bíblia diz que é focada no mundo. Tem que estar focada no mundo, tem que estar vendo o mundo, tem que estar olhando o mundo, tem que estar levando para o mundo a mensagem de Deus. Disse Jesus, 16 e 15 de Marcos, repito, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Ou seja, pregue aonde estiver. Em tempo e em fora de tempo, disse Paulo. Pregues a palavra. Então a urgência da pregação do Evangelho é urgente por quê? Porque tem vidas que não querem realmente. Mas existem vidas que querem. Querem ouvir. Estão desejosos, como Cornélio. Ouvir palavras de salvação. Há muitos líderes que dizem que o Evangelho aqui já foi pregado e não precisa mais. As portas estão fechadas. As portas nunca foram fechadas, mas sempre foram abertas, desde Jesus até então. Não existe portas fechadas. As portas foram abertas. E esse Evangelho é a chave que liberta vidas. É a chave que liberta almas. É a chave que verdadeiramente abre a vida fechada de muitas almas que estão sob o poderio do diabo. E só o Evangelho abre, destrava, quebra cordas e grilhões, liberta estes que assim estão aprisionados. 8:32 de João, versículo 36, como também Lucas 4:18 e 19. Então, é o Evangelho. Jesus libertou a muitos e liberta muitos. O Evangelho é essa chave que liberta, que transforma vidas, que muda vidas, porque o Evangelho é literalmente o poder de Deus e a salvação de Deus para com todo aquele que crê e acredita verdadeiramente nas Sagradas Escrituras. Romanos 1:16. Tópico número 2. No tópico número 2, nós temos aí a salvação dos gentios. A salvação dos gentios. Quando falamos da salvação dos gentios, estamos falando da salvação dos estrangeiros, dos não israelitas. No subtópico de número 1, nós temos pregação aos gentios. Pedro recebeu a missão de pregar para Cornélio e toda a sua casa. Atos, capítulo 11 e versículo 14. Que assim nos diz a palavra de Deus, Atos, capítulo 11 e versículo número 14. Diz assim: o qual te dirá palavras com que te salves tu e toda a tua casa.
Pedro aqui está falando para com os irmãos da circuncisão, israelitas que estavam ignorando Pedro ir para a casa de um estrangeiro, comer na casa de um estrangeiro. Só que Pedro estava aqui explicando que foi Deus quem mandou. Ou seja, Deus não mandou ele ficar só entre os judeus, coisa que estava acontecendo, só entre os israelitas. Mas Deus mandou ele ir para os estrangeiros. Assim como Jesus se comunicou, 4 de João, com a samaritana, pois não se comunicavam os judeus com os samaritanos, ou seja, os estrangeiros. Uns desprezavam os outros, os samaritanos desprezavam os judeus e os judeus desprezavam os samaritanos. Assim Deus provou para Pedro, demonstrou para Pedro também que Cornélio também precisava de salvação. Jesus mostrou que para com os discípulos, e Pedro estava naquela comitiva, pois andava, era um dos mais próximos com Jesus, João 4. E Jesus mostrou que os samaritanos também precisavam de salvação. Você também precisa de salvação, eu preciso, nós precisamos. Pobre, rico, brasileiro ou estrangeiro, precisa de salvação. Então Pedro pregou para Cornélio, pois recebeu essa missão de Deus. E a pregação de Pedro é completamente cristocêntrica. É totalmente cristocêntrica. Será que a sua pregação é cristocêntrica? É completamente cristocêntrica? Porque a pregação do Evangelho, ela tem que ser cristocêntrica. É Cristo no centro. É Cristo centralizado na mensagem. É Cristo como foco na mensagem. Você pode ver uma propaganda na TV Record. E de repente tem uma pessoa tomando bebida alcoólica, desesperado. Ao mesmo tempo, tem outro querendo pular de uma passarela, suicidar-se. E de repente, o templo de Salomão, você conhece o templo de Salomão. De repente se ilumina, porque é bem iluminado o templo de Salomão. São Paulo, se não me foge a memória. E aquele bêbado, quando aquela claridade, aqueles refletores refletem sobre ele, é como que a luz dele, é como que a esperança dele é o templo. Assim também como aquele que iria pular do precipício da passarela, é como que aquele templo fosse a salvação, a esperança para ele, fosse o máximo. É aí onde entra. O foco ali não é Jesus, conforme essa ilustração que estou assim mencionando. O foco ali, se você analisar direitinho, você vai ver que não é cristocêntrico. Ali é marketing. Ali é fazer apologia à igreja e não a Jesus. Então a pregação cristocêntrica é quando coloca aquele que o ouve crendo verdadeiramente em Jesus, focado verdadeiramente em Jesus, seguindo verdadeiramente a Jesus, obedecendo verdadeiramente a Jesus, amando verdadeiramente ao Senhor Jesus. Isso é cristocêntrico.
Então sua pregação é totalmente cristocêntrica, sempre apontando para a cruz de Cristo, sempre mostrando que é Jesus quem salva, que é Jesus quem liberta, que é Jesus quem verdadeiramente prepara o homem, quem muda o homem, quem converte o homem, quem liberta o homem, quem transforma esse homem em um novo ser, uma nova criatura. Então podemos vermos aqui que 3 pontos. Deus, ele ama a todos. Na passagem de Cornélio 10:34 a gente podemos ver. Todas as pessoas, quer judeus, quer gentios, ou seja, estrangeiros, são objeto do amor de Deus. Em segundo, Deus quer salvar a todos. 10:35. E quem salva todo é quem? Jesus. 10:35 de Atos. Deus não somente ama a todos, mas quer salvar a todos. Pedro agora reconhece que a salvação não é apenas para os judeus que guardam a lei, mas também todo aquele que em qualquer nação o teme. Como Cornélio estava numa nação estrangeira, país estrangeiro, cidade estrangeira. Em terceiro lugar, Cristo é o Senhor de todos. 10:36 de Atos. Então Cristo é o centro do Evangelho. Por que é cristocêntrico? Porque Cristo é o centro do Evangelho. Se estiver pregando o Evangelho, prega o Evangelho. Costumo sempre dizer aqui nas aulas que é uma raridade se ouvir o Evangelho verdadeiro. Pode estar na sua denominação, na sua igreja, e pode colocar o melhor dos pregadores que existem ali, mas quando se ouve, não é o Evangelho. Não é o Evangelho, é tudo menos o Evangelho. Tudo menos o Evangelho. Vai ser apologia a líder, vai ser apologia à igreja, vai ser apologia, e aí, mas não coloca o ouvinte cara a cara com Deus para tomar sua decisão. Conscientizando de que ele precisa tomar essa decisão, porque é o que decide a sua eternidade. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que crê em Jesus decide a sua eternidade. Decide ser salvo. Subtópico 2. A conversão dos gentios. Que é justamente o tópico. A conversão dos gentios. A salvação dos gentios. Ó, a mensagem da cruz. Quando se fala o evangelho verdadeiro, é um chamado ao arrependimento. 10:43 de Atos. Na passagem de Cornélio, a gente podemos ver. Todos os que arrependidos, creem em Cristo, serão perdoados e, portanto, salvos. Então, a mensagem da cruz é um chamado ao arrependimento. E esse chamado ao arrependimento é porque a própria pregação leva ao ouvinte, ao público, à plateia, não sei onde é que esteja, seja no templo ou ao ar livre. Então a mensagem da cruz chama a estes ouvintes ao arrependimento. Ou seja, a abandonar as suas vidas de pecado. A deixar as suas vidas negras, de trevas, de escuridão, de carnalidade, de desobediência a Deus, de inimizade contra Deus. Então Deus, na sua sabedoria, soberania e graça, já havia incluído no plano de salvação todos os que,
todos os não-judeus que arrependidos professariam o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a conversão dos gentios já estava dentro do projeto de Deus, porque Deus já tinha planejado isto. Deus já tinha planejado isso. Porque ninguém é salvo à força. É preciso crer em Cristo para receber a salvação. Tanto judeus quanto gentios necessitam se arrepender para ser salvo. Os judeus acreditavam que o privilégio da salvação era exclusividade deles e que, portanto, os gentios estavam excluídos. Olha como estavam os judeus. E Pedro era um desses. Achando eles, os judeus, que já estavam salvos, privilegiados, e que os excluídos, ou seja, todas as demais nações estrangeiras, circunvizinhas, não tinham salvação. Enquanto Deus provou que não faz acepção de pessoas. Quando vai até Pedro, no arrebatamento de sentidos, e manda ele matar animais impuros para comer. Simbolizando ali que Pedro deveria ir até Cornélio, um estrangeiro, coisa que eles, judeus, achavam que eram impuros e não podiam se comunicar, se assentar um com o outro e comer a mesma comida. O Criador havia mostrado que isso era um erro que os judeus pensavam. Posteriormente, os judeus convertidos reconheceram maravilhados que Deus, por meio do arrependimento, abriu a porta da fé para os gentios. Então, quando Pedro chega lá, na casa de Cornélio, Cornélio mandou 2 dos seus servos, junto com um dos seus servos e piedosos, mandou até a casa de Pedro, que Deus já deu o endereço, Deus já deu tudo bem traçado. Os homens de Cornélio já saíram certo de onde ir e de onde parar e procurar pelo nome da devida pessoa. Cornélio nem conhecia. Nem conhecia. Mas mandou chamar Pedro. Então o que acontece é que Deus não faz acepção de pessoas. Então a conversão dos gentios. Quando Pedro chega e Cornélio começa a ouvir a palavra, Cornélio reúne a sua casa, reúne os seus amigos, né, outras pessoas, para ouvir essa pregação, sedentos. E Cornélio, quando recebe Pedro em sua casa, juntamente com seus outros irmãos que o acompanhavam, seus outros servos, eram 6, Atos 11 e 12. E quando Pedro começou a pregar, Atos 11 e 18, e ouviram estas palavras, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios Deus deu arrependimento para a vida. Aqui é os da circuncisão se admirando do que Deus estava fazendo no meio dos estrangeiros. Então, quando Pedro começa a pregar a palavra para eles, Deus batiza eles com seu Santo Espírito, com o Espírito Santo. E os irmãos que acompanhavam Pedro se admiraram do que Deus estava fazendo, operando entre os estrangeiros. Porque o passo para a salvação é crer. Não é ser da nação A ou da nação B. É crer. Independente da nação, é crer. Se for africano, crer. Assim vai crer e vai ser salvo.
Terceiro e último tópico. O Espírito derramado sobre os gentios. Subtópico 1. O Espírito prometido, ou seja, o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Então, o batismo no Espírito Santo experimentado pelos gentios na casa de Cornélio, 10, 44 a 46, foi um dos fatos mais marcantes que aconteceu nos dias da igreja primitiva. Anos mais tarde, durante o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, Pedro faz referência a esse fato como sendo uma das promessas feitas por Deus aos gentios. Primeiro concílio, lá em Jerusalém, capítulo 15. Assim, o recebimento do Espírito Santo, incluindo a experiência pentecostal do batismo do Espírito Santo, era a bênção de Arão feita aos gentios, 3 e 14 de Gálatas. Pedro já havia dito, citado a profecia de Joel 2 e 28, que era Deus prometendo o batismo com o Espírito Santo, que aconteceu em Atos capítulo 2, mas também aqui em Atos capítulo número 10, versículos 44 a 46, de igual modo. Que o batismo do Espírito Santo era uma promessa de Deus a toda a carne. Como Pedro repetiu essa profecia que estava prometida em Joel 2 e 28, Pedro repetiu quando aconteceu em Atos capítulo 2, exclusivamente o versículo 17, quando ali todos foram cheios do Espírito Santo, e Pedro ali estava pregando para com os que estavam admirados daquele barulho, né, daquela maravilha que estava ali causando tumulto em Jerusalém no dia de Pentecostes. Então a promessa, portanto, não se limita, a promessa do Espírito Santo não se limitava mais aos judeus, ou seja, só aos judeus. Até porque no batismo do Espírito Santo, em Atos 2, teve africanos e outros capadócios, teve e outros que foram batizados, porque eram pessoas de diversas nações. Em Atos capítulo 2, a gente podemos ver que era lá a média de 14 nações que estavam ali presentes ali, e ali desfrutando daquela pregação de Pedro, e ali também receberam de Deus batismo, como também das águas. Então a promessa, portanto, não se limitava mais aos judeus, coisa que estava. Nem tampouco a uma classe especial, porque o batismo com o Espírito Santo se limitava aos judeus e a uma classe especial, que era reis, sacerdotes e profetas. Mas o que acontece é que agora a todos quanto nosso Deus chamar, podiam, a todos quanto crescem, 2 e 39 de Atos, podiam receber também essa promessa, o Espírito Santo prometido, o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder, Atos 1 e 8, que o próprio Jesus disse que realmente aconteceria. Então eu, você e todos os que creem em Cristo somos contemplados com essa promessa de Deus. Que promessa? Promessa do batismo com o Espírito Santo, do revestimento de poder. Subtópico número 2, o Espírito recebido. Em quem? Na casa de Cornélio, nos habitantes ali de Cesareia, na casa do centurião Cornélio. Então, como vimos, subtópico número 2, o Espírito recebido, como vimos, logo após os gentios terem recebido a palavra de Deus, 11 e 1, isto é, se convertido à fé cristã, como aconteceu lá em Cornélio, lá em Cesareia, o Espírito Santo foi derramado sobre os crentes gentios de Cesareia. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Ficaram admirados porque a casa de Cornélio, ou seja, estrangeiros, recebendo o batismo com o Espírito Santo.
ficaram admirados. Desculpem. Atos 10:46, porque os ouviam falar em línguas, lá na casa de Cornélio, e magnificar a Deus. Ou seja, uma coisa realmente espiritual. Uma coisa evidentemente física que estava acontecendo ali na casa de Cornélio, centurião, homem de Deus. Subtópico número 3. Um Pentecostes visto e ouvido. Posteriormente, quando questionado e censurado por outros judeus por ter ido à casa de um gentil em Cesareia, Pedro usou a experiência pentecostal ocorrida na casa de Cornélio como argumento a favor da autenticidade da fé gentílica. Pedro foi explicar para os irmãos o que aconteceu na casa de Cornélio. A experiência, a autenticidade da fé desses estrangeiros. Porque foi extraordinário. Enquanto Pedro estava pregando para eles na casa de Cornélio, eles ouvindo, Deus batiza-os. Cornélio com toda a sua casa. Cornélio com toda a sua casa é batizado com o Espírito Santo. Que tinha Cornélio convidado parentes e amigos mais próximos. E quando ali é pregado, Deus opera entre eles. Então todos os arrependidos, creem em Cristo, serão, portanto, salvos. Como aconteceu aqui na casa de Cornélio, recebeu todos estes presentes. Então que Deus abençoe a você e sua casa, em nome de Jesus, e até a próxima, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor, fiquem com Deus.